E aí, investidores, eu vim aqui hoje para quebrar um tabu. Chega até a ser engraçado porque eu acredito que muitas pessoas não entenderam nada quando viram aí a descrição desse vídeo. Primeira coisa que eu quero falar, sim, é verdade. Sempre mentiram para vocês. Padrões de candles não funcionam. A coisa que queriam te passar ou queriam te vender era a facilidade. Lembrando aqui, a gente não trabalha com a facilidade, sim com a verdade. Trabalhar dentro do mercado financeiro exige muito cuidado. É uma das profissões mais difíceis do mundo porque é uma profissão de alto desempenho, onde você precisa todo dia ali ter uma consistência, ter uma constância referente ao seu operacional. E até você adquirir o seu operacional já é muito difícil, imagina a consistência dentro dele. Vai demorar aí pelo menos um ano, tá? Então vou ser bem franco com você, para você realmente começar a ter resultado consistente dentro do mercado, é praticando todos os dias pelo menos um ano, e essa é a nossa intenção aqui, formar investidores. Então, nessa primeira aula nós vamos falar sobre os padrões de candlestick que não funcionam. Não funcionam, galera, não funcionam mesmo. Então, por exemplo, a primeira coisa que com o aluno chega em mim, para uma mentoria ou algo do tipo, ele começa a falar, isso aqui é uma barra elefante. Aí, como diria o meu professor Stormer, que eu recomendo muito que vocês sigam eles aí, ele, né, e eles, porque é LS Educação, nas redes sociais, principalmente no YouTube, que tem muito conteúdo lá. Ele brinca, né, ele fala, barra elefante não existe, porque o elefante não é nem nativo do Brasil. Então não tem por que vocês ficarem colocando nome nos candles de barra elefante, doji, martelo, mulher grávida, engolfo, harami, enforcado, nuvens negras. Isso aqui não existe, não existe. Vamos simplificar e vamos colocar apenas três tipos de padrões, tá? Tendência, indecisão ou reversão. Simples, simples, simples. Isso aqui, galera, esqueça. Isso aqui não vai te fazer falta nenhuma. Pelo contrário, vai fazer você lembrar de tantos loss que você vai tomar por acreditar sempre nesse padrão. Por que isso aqui não existe? Porque sempre que você for fazer uma leitura, você tem que analisar o contexto. O que seria o contexto? É a estudo do passado, para falar, ó, lá no passado rejeitou essa região, rejeitou essa região, rejeitou essa região, aqui o preço aceitou bem, a gente tem uma grande probabilidade de acontecer isso. Ó, se eu pegar uma perna, a última perna de baixa tá dando uma amplitude mais ou menos de 500 candles, desculpa, de 500 pontos no índice, e foi formada por 10 candles. Ah, mas espera aí, e essa última perna de alta aqui foi formada também por 500 pontos, só que agora em 5 candles. Então, pera, é uma questão de força, de amplitude de tempo que nós vamos aprender na próxima aula, que já dá início aí ao contexto de mercado. Então lembrem-se, como eu já exemplifiquei lá na aula de tempos, períodos gráficos e tipos gráficos. Quando a gente está olhando apenas para uma barra, para um candle, para uma coisa que seja, nós estamos falando como se fosse uma folha. Uma folha do quê? De uma floresta. Então nós temos que analisar a floresta inteira, que seria o contexto, para aí sim tomar a nossa decisão de entrada. Mesmo que tudo comece com o candle é apenas um único fator bem pequenininho para o conjunto como um todo. Então isso aqui não funciona. Vocês precisam começar a entender aqui como se fosse apenas um gatilho de entrada ou um indicativo para aí sim começar a fazer as nossas operações. E como que a gente realmente lê o que o preço está querendo fazer. Esse aqui é o modelo, tá? Esse aqui é o modelo, isso aqui é a chave. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender tudo que eu tô querendo dizer. Então a primeira coisa, Arthur, mas você tá colocando só sombra em cima. Não, pode ficar sombra aqui, tanto faz, pessoal. Pode ser que tenha aqui, pode ser que tenha aqui, pode ser que tenha aqui. Não importa, tá? Essa questão aqui das sombras, do pavio, não importa mesmo. Eu só coloquei sombra aqui em cima para ficar mais bonitinho esteticamente falando, mas preciso que vocês entendam o que está acontecendo. Então vamos lá, para os padrões. Voltando, temos tendência, indecisão e reversão, ok? Tendência, indecisão e reversão. Não decorem esses nomes aqui, vocês não vão aprender nada decorando esses nomes. E sim, se vocês quiserem operar nome, aí a gente está trabalhando com analfabeto funcional, onde vê como se fosse uma imagem e quer fazer sem saber o porquê e o que aquela imagem está querendo nos dizer. Então vamos literalmente formar investidores, formar traders. Qual que é o primeiro candle aqui que eu estou trazendo para vocês? Vamos lá fazer a leitura junto. Lá na aula de análise tipos gráficos, aprendemos sobre o gráfico de barra que originou o gráfico de candlestick. Então o preço, ele abre aqui do lado esquerdo. Olha o que ele fez. Ele subiu, fez a máxima dele, caiu, desceu e fechou aqui. No mesmo ponto que abriu, ele fechou. Então olha que interessante. Aqui eu tive uma força compradora e logo embaixo eu tive uma força vendedora. Se a gente estivesse trabalhando em uma cotação, aqui ó, uma cotação do preço, vocês concordam comigo que a cotação, ela abriu, por exemplo, no 2, fechou no 10, depois do 10 ela veio até o 2? O que significa isso?
que a força que foi desempenhada para cima foi desempenhada para baixo. Então isso aqui não é doji, isso aqui não é nada, isso aqui é simples. Simplifiquem a vida de vocês. É um candle de indecisão. Simples assim, um candle de indecisão. Por quê? Porque a força que subiu foi a força que caiu. Se eu estou trabalhando no 2 minutos, se eu estou trabalhando no 10 minutos, se eu estou trabalhando no 60 minutos, ou se eu estou trabalhando no 1 dia, é a mesma coisa, é a mesma leitura. A força que ele desempenhou para cima, ele desempenhou para baixo, me mostrando indecisão. O preço não sabe o que ele está querendo fazer. Durante um determinado período de tempo, ele executou duas forças com a mesma amplitude. Então ele não sabe o que ele está querendo fazer. Ele não sabe se ele quer subir ou se ele quer cair. Ele simplesmente está confuso. Lembrando, nos candles de indecisão, eu escolho não operar, porque se o mercado não sabe o que ele está querendo fazer, não sou eu que vou acabar decidindo. Eu preciso esperar o mercado tomar tendência, o mercado estar dentro de um contexto e me indicar gatilhos de entrada na operação. Então, candles de indecisão, eu, Arthur, não opero. Eu não gosto, não é isso que faz o meu operacional. Já esse segundo caso aqui, o preço abriu aqui, ele subiu, devolveu e fechou aqui nessa região. Então, o que eu observo? Ele fez uma amplitude maior para subir e uma menor para cair. Ah, mas foi muita diferença? Não. Então, seria um candle, para mim, também de indecisão. E aí, se a gente volta aqui para o nome dos candlestick, se eu não me engano, o primeiro candlestick lá que eu mostrei era Doji e o próximo era Harami. Tá? Esse aqui seria, então, Harami. E aí, vocês podem acrescentar, pessoal, não tem problema, mais pavio embaixo, não tem problema, a indecisão é a mesma. A gente só precisa medir a força, que seria o quê? O desenvolvimento do preço. Então, a primeira coisa, o que seria a leitura correta de um candle? Entender a força dele, entender a força. Força é o que? Desenvolvimento. Então, olha só esse desenvolvimento. Desenvolvimento nulo. Aqui a gente teve um desenvolvimento um pouco mais forte na perna que subiu do que da perna que caiu. Mas, mesmo assim, o desenvolvimento foi baixo, ok? Aqui eu tentei desenhar 50-50. Tipo, como assim? Ele subiu fazendo, por exemplo, 100, desceu fazendo 50. Então, eu tenho uma força de 50 e uma queda de 50, praticamente um movimento igual. Eu opero movimentos iguais? Também não. Ele entra aqui como um candle de compra, tá? Entra como um candle de compra apenas, mas nada relevante, nada significativo. Já esse outro candle, ó, o preço veio, subiu, 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 caiu, deixando pouca sombra. Então, isso aqui para mim é candle de tendência. E esse aqui também é um belo de um candle de tendência. Por quê? Porque é nítido o que o preço está querendo me dizer. Tô querendo subir, tô querendo subir. Esse aqui, do mesmo jeito que eu subo, eu caio. Esse aqui, do mesmo jeito que eu subo, eu caio. Então, eu já estou mostrando dois padrões de candles para vocês. O primeiro padrão seria, então, um padrão de indecisão. E o segundo padrão seriam padrões de tendência. Tendência mostrando para onde eles querem ir. Da mesma forma, na parte vendedora. O preço abriu aqui, caiu. Opa, tem que eu troquei. O preço abriu aqui, caiu, subiu e fechou no mesmo lugar que ele abriu, indecisão. E esse aqui, subiu, caiu, opa, caiu um pouquinho mais, mesmo assim indecisão. Já esse aqui, ele já tem mais direção. Então, o corpo, ele mostra muita coisa pra gente. Qual que é a direção, qual que é o rumo que o preço está querendo tomar. Então, não se apeguem ao candle, e sim ao movimento, à leitura do preço, o que o preço está querendo fazer. Ok, pessoal? Então, agora vamos lá para os nossos candles de reversão. Por exemplo, um candle muito falado é o martelo. O que acontece com o martelo? O martelo, nós vamos precisar de contexto para explicar ele. Então, ó, o preço está vindo numa tendência de baixa. Contexto, tendência de baixa. E aí, de repente, ele me faz isso aqui, ó. Por que isso aqui é um candle de reversão? Muito simples. Porque ele estava querendo continuar o movimento de baixa, a tendência de baixa, ó, ele desceu. Mas quando ele subiu com uma maior amplitude do que ele desceu. O preço literalmente reverteu. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês observarem. Ó, o preço estava vindo lá naquela tendência de baixo, tal. Aí aqui o que ele faz? Ele abriu aqui, vou trocar de cor, né? Ele abriu aqui, ele caiu e ele subiu e voltou e fechou aqui. Então, olha como o desenvolvimento para cima foi muito mais forte do que o desenvolvimento para baixo. O que isso mostra? Se ele estava dentro de uma tendência de baixa, esse é o primeiro sintoma para uma reversão. O primeiro sintoma, mas não é ele que vai fazer eu entrar. Ele é apenas um fator para me mostrar que o preço pode subir. É um sintoma. Mas vocês têm que entender que 95% dos padrões de reversão vêm em pontos aleatórios. É apenas uma movimentação normal do preço. É um ponto aleatório. Então, na aula de contexto, eu vou mostrar para vocês aonde realmente vocês vão encaixar aí os padrões.
a forma correta de tendência, tendência, indecisão ou reversão. Por quê? São locais específicos, precisa estar unido com o contexto. Eu vou mostrar, vou provar para vocês que a maioria dos candles de reversão vem em pontos aleatórios, onde não mostram nada. Aonde nós vamos atuar com candles de reversão? Em cima de suporte, em cima de resistência, em cima de canais, LTAs, LTBs, retração de Fibo de 50 a 61.8, em cima de uma média móvel que está servindo como resistência móvel. Então a gente tem diversos pontos ali a trabalhar. O candle é apenas um fator para a entrada, mas o contexto em si realmente é o que faz a movimentação do preço. Então vamos lá para mais um padrão de reversão. Porque para mim só funcionam esses, tá, galera? E na verdade não é que funcionam, é simplesmente o preço indicando o que pode acontecer. Então, ó, o preço está aqui subindo, de repente ele faz esse padrão. O que ele está mostrando? Ele abriu aqui, subiu e caiu. Eu tenho uma amplitude muito maior para o movimento de queda, que seria esse último movimento, do que o movimento de alta, mostrando o primeiro indicativo de que o preço pode cair. Mas eu não entro com o indicativo, eu entro com no mínimo 3. Então, esse é um fator para uma possível reversão. Qual que é o outro padrão que eu gosto? Aqui eu tenho o candle vendedor, ou comprador também, e na sequência vem um padrão gigantesco engolindo. Por quê? Porque se eu tô Por que isso aqui é um candle de reversão? Porque se eu estou trabalhando com um tempo gráfico, por exemplo, de 10 minutos, olha qual que é a leitura correta disso aqui. Durante 10 minutos, o preço caiu apenas com essa amplitude. E nos 10 minutos de força compradora que ele teve, ele fez essa amplitude. Então, praticamente, ele está engolindo aí o último movimento pelo mesmo período de tempo, o que mostra uma possível reversão, um possível sintoma para que o preço suba, ok? Mas lembre, isso aqui vem junto com o contexto. Aonde isso aqui ia funcionar? Se eu estou dentro de uma tendência de baixa, se aqui embaixo eu tenho uma linha de resistência, então eu crio cenários, contexto. Não é apenas eu chegar e ver o candle, porque o candle sempre vai estar em um lugar aleatório, 95% das vezes é o movimento normal de oscilação que o preço faz. Então tomem cuidados com essa questão de candle, de padrão de candlestick, não existe, existe a leitura. Força é o principal. O preço está indo para onde? O que ele está fazendo? E aí quais são os 3 tipos de candles que nós temos? Indecisão, tendência, que mostra a direção para onde o preço está indo, e por último, a reversão. Então esses são os únicos 3 padrões que nós vamos trabalhar, e na aula de contexto eu vou trazer na prática para vocês, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Curtam aí, compartilham com os amigos, porque a nossa ideia é formar investidores. Valeu, galera!